que é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Voltamos, hoje conversando com Júlio Sena, nosso coordenador de produção da FEAL, falando sobre mocidade espírita. Júlio, os jovens estão tendo iniciativas para ter realmente funções e tarefas dentro de uma mocidade num centro espírita? Ou está precisando daquele empurrão? Geralmente, Celina, nas mocidades existem as funções. No próprio Geração Jovem a gente tem 4 funções principais, que é a coordenação geral, que está comigo, a parte de comunicação, que é a Ana Talavera, que é minha esposa, que faz, tem a parte de doutrina, que é a Ana Cláudia, que é responsável, e também o setor de artes, que é a Tarsila, que é responsável nesse grupo. Então, você vê que em um grupo de 10, 15, 20 pessoas, 4 ou 5 geralmente tem uma função. O nosso trabalho, inclusive com geração, é para preparar pessoas para assumir o nosso trabalho. Então, a gente já começa essa questão do desapego da sua função desde cedo. Eu estou como coordenador do Geração hoje e eu pretendo não estar daqui 1 ano, no máximo 2, porque eu quero preparar outros jovens para assumir. Então, você vai delegando. Vai delegando, vai instruindo, que é importante, né? Passando o aprendizado adiante, e aí o centro começa a perceber que um jovem é responsável, que um jovem é ativo, que está disposto a trabalhar e começa a convidar. Tanto que a Ana Cláudia e a Tarsila são evangelizadoras também, além de participar do Geração. E me diga uma coisa, esses jovens estão tendo apoio familiar? E aquele que não tem, que, por exemplo, a família é toda evangélica, mas ele tem vários amigos dentro da mocidade espírita e ele quer frequentar a mocidade espírita, mas ainda tem, né, aquela proteção, super proteção dos pais que não deixam o livre-arbítrio ali ainda funcionar. O apoio dos pais é muito importante. E está tendo? Nem sempre. Nem sempre. A gente tem, claro, aqueles jovens que já nascem no berço espírita, a gente fala. É a pessoa que começou na evangelização, que passou pela mocidade e que depois começa até a ou trabalhar na mocidade, ou trabalhar na evangelização, ou até no próprio centro. Mas também tem os casos dos pais que não apoiam. Existem jovens que levantam e falam, eu vou fazer. Eu vou lá, eu vou no centro, eu vou participar da mocidade porque é bom para mim. Mas tem muitos que ficam em casa. E como os pais não dão apoio, e até um recado importante para os pais, né, que deem apoio para essas iniciativas, porque isso tem ajudado muitos jovens a sair do suicídio, a sair da depressão, de, enfim, transtornos vários, né? Que a mocidade, o trabalho com as pessoas da mesma idade, essa troca ajuda demais. Às vezes é uma conversa. Saem muito, às vezes vai comer uma pizza, vai caminhar no bosque. A gente organiza muitos eventos ao longo do ano, eventos de mocidade. Tem em várias regiões, inclusive tem um deles que é para uma parte específica de São Paulo. São 4 eventos no estado de São Paulo inteiro. Acontecem praticamente ao mesmo tempo. E é para reunir esses jovens, para tratar de algum tema por 2, 3 dias. Então todos eles ficam numa escola, nós ficamos, né? Numa escola, dormimos lá, comemos lá, interagimos com todo mundo e a gente estuda. Tudo de bom, né? É maravilhoso. Quando o pai e a mãe não são da mesma religião, fica um pouco complicado. E às vezes o jovem faz ou escondido, ou fica com receio de contar para o pai e a mãe que tem outra religião, de que está vindo no meio espírita. Exatamente. E muitas vezes também não vai. Então é um jovem, por isso que existe a geração dos 18 aos 30 anos. Porque são jovens que saíam da doutrina. Ou alguns, eles iam para outras religiões. E outros não iam para nada. Iam fazer faculdade, começavam a trabalhar, namorar, casava. E quando que a gente percebeu que eles voltavam para o centro? Depois disso. 35, 40 anos, porque já tinha filho, já tinha um casamento, ou estava passando por alguma dificuldade, ou o pai e a mãe desencarnou, e aí eles vão buscar o centro. Mas eles ficaram todo esse tempo sem o contato com o espiritismo ou com algum conhecimento que ajudasse eles ao longo da vida. Mas esse jovem que não tem autorização do pai e da mãe, você orienta de que ele aguarde? De que ele converse. Pelo menos o que a gente tem orientado no Geração é o diálogo. Converse com seus pais, explica o que é a Geração, traga eles aqui para conhecer o trabalho,
para ver o que a gente faz e por que você quer vir para cá. E a gente pode também dialogar, de repente, conversar, se for preciso, para que os pais entendam que aquilo é positivo para o jovem, que aquilo vai ajudá-lo. Muitas vezes os pais não têm uma didática ou uma linguagem que o jovem queira ouvir, mas a mocidade tem. Exatamente, porque fala a mesma língua. Exatamente. E quando o jovem chega lá, às vezes com problema de droga ou com alguma coisa desse tipo, bem desregrado em relação até à idade dele, não, porque quis experimentar, porque quis conhecer coisa nova, como é que é lidado com isso dentro da mocidade? A gente sabe que na atual realidade que a gente vive, né, isso é normal com os jovens. Querem experimentar, quer sair, quer fazer farra, isso acontece. Quando chega isso para a gente, nós nos dispomos a orientar, mas não é o nosso papel ir lá e mandar o jovem fazer alguma coisa ou deixar de fazer. Ele que aos poucos começa a entender isso. E aí tem um caso muito interessante de um jovem que usava drogas e ele foi lá no Geração uma vez. E ele foi, aliás, 2 vezes. Ele foi 2 vezes. A segunda vez foi a gente foi até um lar de crianças abandonadas, que eram adotadas, e ele se apaixonou pelo trabalho voluntário. Ele ficou nesse lugar. Ele nunca mais voltou no Geração, mas ele virou um voluntário tão forte nesse lugar, e aquilo foi crescendo tanto nele que ele parou de usar drogas, e ele agora vai deixar esse trabalho voluntário nesse lar, que fica na frente do centro, para ir para o Chile. Justamente para fazer um trabalho voluntário lá, antidrogas, com os jovens de lá. Então a vida dele se transformou em um dia. Porque não adianta, a companhia tem muita influência. Com certeza. Né? Então, se de repente o seu filho, o jovem, está numa situação meio desregrada e tem a oportunidade de conhecer um trabalho encaminhado para a espiritualidade, encaminhado para o lado moral, Sim. Provavelmente modifica os hábitos, porque Modifica. aí é hábito, né? É costume. Sim. E dá para modificar, sim. Sim. Nós estamos encerrando esse segundo bloco, convidando você mais uma vez para entrar lá no site do amigosdaboanova.com.br, ver como faz, se você ainda não é sócio, para tornar-se sócio e tornar-se também uma semente de luz, divulgando, ajudando a divulgar a doutrina espírita pela TV Mundo Maior, pela Rádio Boa Nova. Nós vamos para um rápido intervalo, já voltamos.